Camaradas, bem-vindos a mais um vídeo de algoritmos básicos. Nesse vídeo eu vou falar sobre alocação dinâmica. A alocação dinâmica ela está associada à capacidade do seu programa de reservar espaço na memória durante a sua execução de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Então, se o seu programa precisa manipular um conjunto de dados, durante a execução desse programa, ele vai reservar na memória o espaço necessário para poder armazenar esses dados que ele precisa manipular. Esses dados podem ser oriundos, por exemplo, de uma pesquisa, né, num banco de dados, da abertura de um arquivo, né, isso são só exemplos. Então, é um processo que é bem diferente do que a gente fazia lá na declaração de variáveis, que a gente já sabia com antecedência quais eram as variáveis, né, que a gente queria manipular, a gente já sabia o espaço que a gente precisava reservar, né? Para poder estudar aí a alocação dinâmica, né, eu vou utilizar a linguagem C, eu venho sempre utilizando a linguagem C, mas nesse caso aqui, a gente tem uma importância maior em utilizar a linguagem C, porque é o seguinte, em algumas linguagens de programação, a alocação dinâmica é meio que transparente para o usuário, né? E em algumas outras linguagens, né, como é o exemplo aí, vou citar um exemplo, o Java, por exemplo, a gente consegue visualizar a alocação, mas a gente não precisa de desalocar, porque aí é a máquina virtual Java, né, o Garbage Collector, que vai liberar o espaço. Então, na linguagem C, a gente precisa alocar o espaço, reservar, né? Aí a gente usa ali, não precisa mais, aí a gente tem que desalocar, liberar, que aí o nosso programa pode utilizar aquele espaço ali para outras tarefas. Ok? Então vamos lá. Para que a gente possa falar sobre alocação dinâmica, é interessante que a gente entenda como que é a organização da memória usada pelo programa em tempo de execução. Então, olha só, quando você está executando um programa, ele está carregado na sua memória principal, né? No caso dos nossos computadores, né, a memória RAM. Então, uma parte da memória utilizada pelo seu programa vai ser reservada para as instruções, que no caso aqui a gente chamou de programa. Tá? A gente tem uma outra região que é reservada para os dados estáticos, né, que seriam as variáveis globais, variáveis locais estáticas, tá? E constantes tipadas. Nós temos aqui a pilha. Na pilha, a gente tem o endereço de retorno das chamadas das funções, a gente tem os argumentos para as funções e variáveis locais. Então, essa pilha ela pode crescer em direção à área de memória livre, tá? Para o uso do seu programa, né? Tem uma área de memória livre. Então, essa pilha ela pode crescer. Nós temos aqui também, né, o RIP. Tá? O RIP é que é utilizado para alocação dinâmica. Então, ele também pode crescer em direção da área de memória livre. Tá? Então, toda vez que você utiliza no seu programa alguma instrução que vai fazer alocação dinâmica, né, o espaço, né, que vai ser separado vai aumentar aqui o RIP. Tá? Então pode chegar num ponto, é claro, né, que já que a pilha vai aumentando e o RIP vai aumentando, que você não tem mais memória livre para ser utilizada pelo seu programa. Tá? É uma coisa que pode acontecer. Ao longo do vídeo, eu tenho usado bastante a palavra alocar, que seria reservar o espaço na memória, e desalocar, que seria liberar o espaço na memória que não está sendo mais utilizado para usos futuros. Tá? Mas vamos definir, né, a alocação de memória de uma forma mais formal. Então, a alocação de memória ela diz respeito a como a memória é reservada em um programa. A gente tem duas formas de alocação. Alocação estática, que é o que acontece lá com as variáveis globais e locais, e alocação dinâmica, que seria a memória alocada durante a execução do seu programa de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Quanto à alocação dinâmica em C, a gente vai utilizar aí as duas funções principais, o malloc para alocar, né, e o free para desalocar. O malloc ele recebe a quantidade de bytes que eu quero alocar, tá? E ele vai retornar o endereço do primeiro byte alocado. Já o free, né, ele recebe o endereço e ele vai liberar o espaço, né, na memória. Para poder utilizar o malloc e o free, a gente vai utilizar a biblioteca stdlib.h. A gente tem que incluir essa biblioteca, tá?
Existem outras funções, né, mais específicas para poder trabalhar com alocação dinâmica, tá? Mas a gente vai se concentrar nessas duas principais. Para ficar mais claro como funciona a alocação dinâmica em C, principalmente como se usam as funções malloc e free, eu criei essa pequena codificação aqui de um programa que vai alocar um vetor de inteiros dinamicamente, preencher esse vetor e exibi-lo, tá? Eu vou tentar explicar de forma bem breve como que esse programa funciona, tá? A codificação dele, tá? Então, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi incluir os arquivos de cabeçalho que eu vou precisar. Incluí o stdio.h para que eu possa utilizar as funções de entrada e saída e incluir o stdlib.h para que eu possa utilizar o malloc e o free. Então, olha só, para ficar mais fácil a entrada dos inteiros, né, eu criei essa função aqui, né, para entrada de vetores de inteiro. Então, essa função de entrada de inteiros, ela recebe o endereço do primeiro inteiro e a quantidade de inteiros. Não importa se esse vetor foi alocado estaticamente ou dinamicamente, essa função aqui vai funcionar. Então, eu tenho uma estrutura de repetição aqui, né? A cada repetição, ela vai me pedir um inteiro e eu vou informar o inteiro, tá? Até preencher todas as posições do vetor. Eu tenho aqui o imprime inteiros, que funciona de forma similar, só que para exibir, né? Então, eu vou informar aqui o endereço do primeiro inteiro e a quantidade de inteiros, tá? Agora, vamos aqui para a função principal. Eu tenho aqui uma variável chamada quant, que é do tipo inteiro, que é para armazenar a quantidade de inteiros, né, que eu vou alocar dinamicamente, né, a quantidade de inteiros que vai ter no meu vetor alocado dinamicamente. Eu tenho aqui um ponteiro, né, que é um ponteiro para inteiro, que vai apontar para o meu vetor de inteiros, tá, alocado dinamicamente. Eu inicializei aqui esse ponteiro como nulo, né, para ter certeza que ele não tem nada, né? Que se eu fizesse um teste aqui, né, se ele for igual a nulo, né, eu não preciso desalocar, tá? Eu tenho certeza aqui que não tem nada. Isso aqui é bem interessante a gente fazer, né, para não tentar desalocar um ponteiro que não tem nada, tá? Que é um problema grave, tá? Depois eu vou falar com mais detalhes. Então, olha só. Aqui dentro do loop principal, tá, eu peço a quantidade de inteiros. Tá? Eu vou receber aqui na variável quant. E aí eu vou utilizar o malloc para alocar o meu vetor de inteiros dinamicamente. E associar, né, o endereço do primeiro inteiro, né, ao meu ponteiro. Só que é o seguinte, o malloc, eu passo para ele a quantidade de bytes que eu quero alocar dinamicamente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a função sizeOf para pegar a quantidade de bytes que o inteiro tem. Eu coloquei aqui int. Eu poderia utilizar outros tipos, tá? Aqui dentro. Então, por exemplo, o inteiro num compilador 32 bits, né, é 4 bytes. Então, seria 4 vezes quant, que é a quantidade de inteiros. Aí, alocar dinamicamente e associar meu ponteiro. Caso acontecesse algum problema, né, por exemplo, a minha memória está cheia, o malloc ia retornar null, né, ele não conseguiu alocar, null. Né? Então, se o ponteiro for igual a null, não foi possível alocar, seria um erro. Mas caso tudo aconteceu certinho, né, o que ia acontecer? Eu ia entrar com os inteiros, né, e depois exibir esses inteiros. Exibir os inteiros, eu não preciso mais. Aí eu tenho um teste aqui, só para verificar se o meu ponteiro é diferente de nulo. Então, se o ponteiro for diferente de nulo, quer dizer que ele está associado a algum dado, né?
Então, se ele está associado com algum dado, eu posso usar o free nele aqui, né? Free ponteiro, para liberar aqueles bytes, né? Que eu aloquei dinamicamente, né? Depois que eu fiz isso, ponteiro igual a null, que aí diz que o ponteiro está livre para ser utilizado novamente. Mais para frente, se eu quisesse reaproveitar, era só testar para ver se ele é igual a null, aí eu poderia associar ele a outro conjunto de inteiros, né? Caso contrário, não estou precisando mais, né, dos dados que ele está associado, vamos supor que ele está associado ainda com um vetor de inteiros. Então, era só, né, desalocar, tá? Você sempre vai ter que desalocar, porque senão você pode encher sua memória. Aqui, essa estrutura de repetição aqui é só para pegar a opção de saída, tá? Eu criei uma variável char chamada OP, tá? Para controlar a repetição do meu programa. Tá? Vamos fazer um teste aqui rapidinho do meu programa, né? Digite a quantidade de inteiros. Vamos supor que seja 4, 9, 2, 3, 5. Deu certinho. Sair do programa, vou colocar não. Agora eu quero alocar 3 inteiros. Não, vou colocar só 2. 2 inteiros. Vou colocar aqui 7 e 6. Cansei, quero sair. Sim. Terminei. Então, olha só. É interessante, né, a gente fazer esse teste aqui se o ponteiro for diferente de nulo antes de usar o free, porque se eu usar o free em um parâmetro inválido, eu posso destruir a lista de memória livre, tá? E aí isso causa um problema grave para o meu programa durante a execução, tá? Que aí ele desconhece, né, aonde está livre que ele pode usar para alocação dinâmica, tá? Basicamente é isso que eu tinha para falar sobre alocação dinâmica. Até a próxima.